Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, vamos direto ao ponto para debater um problema diário e super crítico nos laboratórios de ecocardiografia: os perigosos pontos cegos que aparecem quando a gente usa métodos de indexação padrão em pacientes com obesidade. Historicamente, a comunidade médica confia em fórmulas bem específicas para ajustar as medidas do coração ao tamanho do corpo, certo? Mas e quando essas regras tradicionais, em vez de clarear o diagnóstico, acabam mascarando um coração que já está em sofrimento? Nós vamos explorar exatamente os riscos de subestimar dilatações cardíacas e, claro, como podemos corrigir isso na prática. Para a gente entender a verdadeira magnitude desse problema, olha só esse número. Quase 40% dos adultos nos Estados Unidos e 20% na Europa vivem com obesidade. Isso está longe de ser só uma estatística populacional, é um desafio clínico real e diário. Para as profissionais que laudam ecocardiogramas todos os dias, significa que quase metade dos exames pode ser de pacientes com índice de massa corporal superior a 30. E é bem aqui, nesse grupo, que as diretrizes convencionais simplesmente começam a falhar. A nossa agenda de hoje é a seguinte: 1. O risco das medidas padrão. 2. Um estudo de caso com o paciente obeso. 3. Ajustando átrio e ventrículo. 4. O paradoxo do volume sistólico. 5. Métodos corretos de indexação e fechamos com um checklist clínico super prático. Seção 1. O risco das medidas padrão. Bom, o cerne da questão é este. A gente sabe que o padrão ouro tradicional na cardiologia sempre foi a área de superfície corporal, ou BSA. O objetivo original era ótimo, neutralizar os efeitos do sexo e do tamanho do corpo na hora de ler as medidas cardíacas. Só que, quando aplicamos o BSA a pacientes obesos, o peso excessivo joga a área de superfície lá para cima de uma forma desproporcional. A matemática por trás do algoritmo acaba literalmente diluindo o tamanho real do coração no papel. Isso cria uma falsa sensação de segurança absurda. O laudo diz normal, mas, na vida real, existe uma dilatação atrial grave ou uma hipertrofia ventricular perigosa que passou completamente batida. Seção 2. Estudo de caso. O paciente obeso. Para materializar esse risco, vamos analisar um cenário hipotético bem prático. Temos aqui uma comparação direta: o paciente A, que é magro, e o paciente B, que tem obesidade. Notem que as semelhanças são impressionantes. Ambos têm exatamente a mesma altura, 165 centímetros, e, mais importante ainda, a medição absoluta mostra que eles têm um volume do átrio esquerdo idêntico, 80 mililitros. Ou seja, fisicamente o átrio deles tem o mesmíssimo tamanho. Mas vejam só o que acontece quando a gente aplica o cálculo da área de superfície corporal. Essa discrepância ilustra de forma brilhante a falha do sistema. Pelo método de BSA, o paciente A, que é magro, recebe um índice de 47. O laudo acusa, corretamente, que o átrio está moderadamente aumentado, sinalizando ali uma disfunção. Já o paciente B, só por ser mais pesado, recebe um índice de 33. O laudo dispara um resultado normal. É alarmante, não é? A indexação baseada no peso mascarou totalmente a remodelagem estrutural e a disfunção diastólica grave do paciente com obesidade. Os riscos de subestimar dilatações cardíacas ficam evidentes e inegáveis aqui. E o erro se repete no ventrículo. Ambos os pacientes têm a mesma massa absoluta do ventrículo esquerdo, 189 gramas. O paciente A é diagnosticado com hipertrofia ventricular esquerda porque o índice dele bate 111. Já o paciente B, sob a falsa luz da indexação pelo peso, ganha um índice de 79, novamente classificado como perfeitamente normal. Gente, o risco clínico disso é imenso. A hipertrofia ventricular patológica, que a gente sabe que é um preditor fortíssimo de eventos adversos, fica completamente invisível. Seção 3. Ajustando átrio e ventrículo. A ciência por trás desses dados nos diz que a obesidade não estica o coração só de forma passiva. Ocorrem alterações celulares reais. Na verdade, existe hipertrofia dos miócitos, infiltração de gordura e fibrose miocárdica real no átrio e no ventrículo esquerdos. Essas são alterações patológicas verdadeiras que aumentam o volume, o estresse nas paredes e a pressão de enchimento. Então, tentar mascarar essas alterações com um índice dependente do peso é ao mesmo tempo um erro biológico e matemático. A conclusão aqui é super clara. Para pacientes com índice de massa corporal de 30 ou mais, o uso do BSA para átrio e ventrículo tem que ser abandonado. Em vez disso, as evidências trazem recomendações técnicas fortes para mudarmos para a indexação baseada na altura. E por que a altura? Porque ela permanece constante na idade adulta. Quando a gente ajusta o volume atrial esquerdo e a massa ventricular com base na altura, usando potências alométricas tipo altura elevada a 2,7, a gente preserva e demonstra o impacto real da obesidade na massa cardíaca. Seção 4.
o paradoxo do volume sistólico. Isso levanta uma questão fascinante, que muitas vezes desafia a nossa intuição no laboratório de ecocardiografia. Se notarmos um alto débito cardíaco ou um volume sistólico elevado em um paciente com obesidade, isso é sempre um sinal de falência ou de uma patologia iminente? A resposta é não. Ao contrário daquela dilatação do átrio e do ventrículo que a gente acabou de ver, o aumento do volume sistólico aqui é uma resposta totalmente benigna e fisiológica. Corpos maiores simplesmente precisam de mais volume sanguíneo circulante para suprir as demandas metabólicas diárias. Então, o volume sistólico sobe naturalmente. E o que é mais interessante é que, neste cenário muito específico, a indexação pela área de superfície corporal, na verdade, funciona muito bem e é clinicamente apropriada para padronizar o fluxo. Mas precisamos ter cuidado redobrado para não confundir o volume do sangue com as estruturas pelas quais ele passa. Vamos listar alguns exemplos concretos de falhas na interpretação. Embora o uso do BSA seja ótimo para o volume sistólico, identificando estados de baixo fluxo com aquele corte clássico de menos de 35 ml por metro quadrado, é um erro crasso usar esse mesmo BSA para a válvula aórtica. Se indexarmos a área da válvula aórtica ao BSA em um paciente obeso, a fórmula vai superestimar a estenose aórtica como severa. Isso pode levar a cirurgias completamente desnecessárias. A regra de ouro? Usem sempre valores absolutos de área valvular na obesidade. Seção 5. Métodos corretos de indexação. Preparamos essa tabela comparativa simples sobre métodos de indexação por altura e peso. Ela separa muito claramente onde a altura deve reinar e onde o BSA ou valores absolutos são aceitáveis para indivíduos com IMC igual ou superior a 30. Para átrio e ventrículo, a transição para a altura é imperativa, com pontos de corte bem definidos para homens e mulheres. Para o volume sistólico, o BSA continua sendo uma ferramenta útil. E para a válvula aórtica, focar no valor absoluto não indexado é o que previne diagnósticos falsamente graves. É o tipo de referência que todo laboratório deve ter impressa na parede. Seção 6. Checklist químico. Este fluxograma cria uma árvore de decisão super clara. O paciente chegou. Se o tamanho do átrio esquerdo indexado pelo BSA der dilatado, perfeito, podemos prosseguir e relatar a disfunção. Mas se perigosamente o BSA der normal, para um paciente com obesidade, o fluxo nos obriga imediatamente a recalcular usando a altura ou dimensões lineares. E esse mesmo rigor metodológico se aplica para o volume sistólico e as válvulas. Para consolidar nossa análise, organizamos todo esse conteúdo como um checklist de condutas para otimizar exames de ecocardiograma. O primeiro passo, sempre, é confirmar o IMC. Bateu 30 ou mais? Pausem os protocolos padrão, recalculem átrios aparentemente normais usando altura. A massa ventricular exige sempre a altura elevada a 2,7. Válvulas aórticas nunca, jamais, devem ser julgadas pelo BSA. E claro, o volume sistólico pode usar o BSA, mas sempre correlacionando com a qualidade da imagem bidimensional, que, como a gente bem sabe, costuma ser um grande desafio na obesidade. Fechamos hoje com esta citação fortíssima do estudo, que serve de alerta máximo para todos nós. Quando a gente confia cegamente no peso para indexar o tamanho de câmaras cardíacas, corremos um risco altíssimo de classificar erroneamente um coração doente como saudável. O normal apontado por um algoritmo falho pode representar uma subestimação fatal para o paciente que está ali na nossa frente. Como profissionais guiados pela ciência, já passou da hora de ajustarmos nossos parâmetros. A grande pergunta que fica é: quão rápido a nossa prática clínica vai se adaptar a essas descobertas? Muito obrigado por acompanharem a análise de hoje e continuem sempre questionando os números.